Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto aí da censura, de que aconteceu no mundo das artes na época da ditadura militar. E para isso a gente vai lá na página 6, né, da apostila 2, para a gente ir conversando um pouquinho e entendendo outras áreas que também acabaram sendo afetadas, né? A música, a gente tem ali várias músicas de protestos foram feitas durante a ditadura e algumas depois também, né? Porque não é porque acabou a ditadura que não existe a corrupção, não existe os problemas que o Brasil sempre enfrentaram. E aí tem vários exemplos atuais, mais atuais, né? Que depois do fim da ditadura acabam lançando essas músicas ali. Uma forma de protesto, uma forma de dizer como ficou. E aí a gente tem 4 exemplos, mas 2 deles acredito que vocês conheçam. Um do Renato Russo, né? Que país é esse? A Legião Urbana, Renato Russo que escreveu e o grupo que cantava. E aí tem uma do Marcelo D2 também, Desabafo, o nome da música. Então mais uma forma de rap, o outro num pop, sempre continuando aí com essa forma de protestar. E aí de algo bem importante também, que é como a ditadura funcionou no teatro, né? Como que essa área teatral, o que aconteceu com ela durante todo esse período aí. Então a gente tem ali na página 7, muitas obras foram censuradas, muitos artistas do teatro espancado, preso, torturado, vários cenários destruídos, invadidos, né? E aí eles não podiam dar continuidade no trabalho deles. Um caso bem marcante foi em 1968, o elenco teatral da peça Roda Viva, uma peça escrita pelo Chico Buarque. Os militares invadem o teatro Ruth Escobar, em São Paulo, agride esses artistas e acabam quebrando as coisas que eles usavam. E mesmo depois de tudo isso, o protesto da classe teatral foi muito grande. Mas mesmo assim, passado pouco tempo, isso volta a acontecer de novo. Eles estavam apresentando essa peça em Porto Alegre, né? Até que eles conseguem censurar o espetáculo e ele acaba sendo cancelado, né? E aí, dentro do teatro, a gente tem uma pessoa que se destaca muito no meio de tudo isso, que é o diretor e dramaturgo teórico Augusto Boal. Então a gente tem aqui o Boal, ele Boal acaba sendo preso, né, e torturado em 1971 pelo simples fato de se opor, né, ao militarismo, à classe política que o Brasil estava vivendo. Ele era alguém muito inteligente, muito importante para o teatro, tinha trabalhos bem diferenciados, né? O Boal dizia que a arte precisava ser como uma arte marcial, ou seja, era uma arte potente como uma arma, e o povo podia usar essa arma para combater uma série de injustiças, né? Então, o teatro tinha uma força muito grande, daí deles conseguirem combater vários assuntos, como acontece nos dias de hoje. Muitos teatros são voltados para algum tipo de assunto de problema social e aí acabam mostrando alguns exemplos. Aí em 1971, quando ele é preso, torturado, quando ele já é solto, né, ele se sente muito ameaçado, a vida ameaçada no Brasil, e ele resolve, não podia trabalhar, não tinha liberdade, né, e aí ele vai e se exila para outro país. Então ele foi para a Argentina e para Portugal, e ele acaba ficando por lá até 1984. Quando a gente fala que alguém se exila, né, foi exilado do Brasil, ele pode ser exilado, ser mandado para um outro país à força, como vários artistas foram, ou ele simplesmente pode, por ele mesmo, decidir ir embora do país, né? Então, ele foi por conta própria, ele tinha medo e ele acabou indo embora. E nesse período que ele fica por lá, ele elabora um sistema que é chamado Sistema do Teatro do Oprimido, o TO. E esse sistema é usado nos dias de hoje
por mais de 50 países, né? Ou seja, Boal morreu em 2009, mas o sistema que ele deixa, a forma de aprendizagem, aquilo que ele pensava e fazia, fica e é usado hoje nas escolas de teatro, nas faculdades de artes cênicas, em vários outros momentos, essa forma teatral, né? E o que era o teatro do oprimido? Ele dizia que todo tipo de opressão que a pessoa sofria, né, assim como ele sofreu, poderia trazer um bem, né, e tinha que ser mostrado, né, para que as pessoas entendessem o que é ser oprimido, o que é sofrer um preconceito, o que é sofrer qualquer coisa que diminui o ser humano, né. E aí a gente tem na página 9, o que ele falava ali. Ele tinha alguma prática, né? O sistema de prática dele era bem interessante. Primeiro que ele falava que toda pessoa, todo ser humano, tem a capacidade e tem, se quiser, ser ator. Então, ele defende que qualquer pessoa pode ser ator, não precisa estudar para isso. E aí ele também, as histórias, né? Assim como a gente falou, ele sempre, dentro do teatro do oprimido, trabalha com situações problemas, né? Com situações de problemas sociais, né? Baseado sempre na realidade, né? Então, tudo que acontece na realidade que é um problema social. Então, são as histórias, a dramaturgia que ele usava dentro desse teatro. Aí a gente tem também o lugar, o espaço, onde eram realizadas essas peças teatrais. Podia ser realizado em teatro? Sim, mas ele gostava que isso fosse em qualquer lugar, principalmente em lugares públicos, que daí ele atingia um público maior e aí as pessoas acabavam vivenciando esse teatro, né? Aquelas pessoas mais simples e que eram realmente as que sofrem muitas vezes mais a opressão. E aí a gente tem 3 exemplos dele, de teatro, 3 exemplos do sistema do teatro de oprimido. Então a gente tem o teatro invisível, teatro imagem e o teatro fórum. Bem legal, teatro invisível. Os atores elaboram uma discussão polêmica, por exemplo, sobre um problema, e os personagens começam a discutir como se estivessem num conflito. Então, imaginem que eu peço para que vocês pensem num caso problema, vão lá para o pátio da escola, sem ninguém saber que isso tudo é combinado, e vocês começam a discutir. Então, por exemplo, vamos discutir sobre eu gosto de um professor e eu não gosto. Quando vocês começam a discutir, provavelmente o público, a pessoa que está em volta daquilo ali, começa a opinar, começa a dar a opinião dela, a favor ou contra. E era isso que ele queria, né? Gerar essa discussão, mesmo que as pessoas não sabiam depois, claro. Muitos no final acabam revelando que aquilo era uma forma teatral e uma forma de trazer essa discussão. Então, a gente tem no exemplo da apostila dentro de um ônibus, dentro de um restaurante, pode ser, né, numa fila, dentro de uma lotérica, sei lá, em espaços normais, públicos mesmo. Então, o público começa a opinar sem saber que aquilo tudo é ator, né? É quase o que a gente conhece como uma pegadinha, né? Que no final, é quase como uma pegadinha mesmo, no final o público fica sabendo que aquilo ali tudo era combinado. O teatro imagem, simplesmente os atores usam o mínimo do mínimo da fala, né? Que seria esse daqui. O teatro imagem, eles usam a comunicação não verbal, então eles expressam com o corpo, claro, né, fazem várias manobras, gestos, para que as pessoas que estejam assistindo aquele teatro consigam entender. E aí, por último, a gente tem o teatro fórum, né, ali embaixo, que é bem simples também. Eles jogam uma encenação de um problema atual, real, né, um problema dentro dessa questão da opressão. E aí o objetivo é que a pessoa, ou o grupo, que tem um lado do grupo dos oprimidos e o outro dos que sofrem, o outro lado dos que estão ali para ser contra, né? E aí eles precisam sair dessa situação, os oprimidos precisam tentar fazer com que as pessoas entendam o que elas sofrem. E aí dentro desse teatro, sempre o lado oprimido acaba fracassando e não consegue
convencer o outro lado. E aí eles convidam o público, né, quem estiver assistindo, para entrar dentro dessa cena, para substituir às vezes um personagem e tentar opinar de uma outra forma. Ou seja, eu estou assistindo um teatro fórum, daí eu vejo que o oprimido, aquele grupo dos oprimidos, dos que tem um problema, não conseguem se destacar, e aí eu entro para dar minha opinião e dizer o porquê que eles precisam, né, ter essa chance. Então, para a gente encerrar um pouquinho a nossa questão do teatro com a censura e a ditadura militar, a Pro já está enviando a atividade logo em seguida, certo? Obrigada, até a próxima!